Olá a todos! Hoje vou falar-vos sobre o procedimento de nomeação da representante fiscal. Todas as pessoas não residentes em Portugal, mas que queiram ou precisem de estabelecer no país relações jurídico-fiscais de qualquer natureza, carecem de ter um representante fiscal. O artigo 19º, número 6 da Lei Geral Tributária determina que os sujeitos passivos residentes no estrangeiro, bem como os que, embora residentes no território nacional, se ausentem deste por período superior a 6 meses, bem como as pessoas coletivas ou outras entidades legalmente equiparadas que cessem a sua atividade, devem, para efeitos tributários, designar um representante com residência em território nacional. O representante fiscal é o elo de ligação entre o contribuinte não residente e a AT, fazendo o papel de um procurador local do contribuinte junto da AT para questões de natureza tributária. Assim, o cidadão não residente está dependente da designação de um representante fiscal, nomeadamente para o exercício dos meios de garantia legalmente previstos na Lei Geral Tributária e no Código do Procedimento e do Processo Tributário, incluindo os direitos de reclamação, recurso ou impugnação, e garantir o cumprimento dos seus deveres tributários acessórios, como as obrigações declarativas, e prestar todos os esclarecimentos pedidos pela Autoridade Tributária e Aduaneira. A partir de 1 de julho deste ano, os contribuintes portugueses que residam fora da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, que inclui a Noruega, a Islândia ou Liechtenstein, poderão aderir ao novo sistema de notificações e citações eletrónicas no Portal das Finanças, que é a recepção eletrónica, via e-mail, das notificações emitidas pela AT. E com esta adesão, todos os contribuintes que residam fora daqueles países ficam dispensados da designação de representante fiscal. Para além disso, os contribuintes residentes no Reino Unido, devido à situação do Brexit, cuja obrigação de designação de representante fiscal ficou suspensa até 30 de junho de 2022, poderão ainda aderir ao sistema de notificações e citações eletrónicas no Portal das Finanças durante este segundo semestre de 2022. Ou então, em alternativa, caso optem por não aderir a este sistema, poderão designar um representante fiscal até 31 de dezembro de 2022, sem qualquer penalidade. Assim sendo, este procedimento de nomeação de representante fiscal é facultativo para todos os cidadãos residentes em país da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, que inclui a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, mas é obrigatório para todos os cidadãos residentes noutro país ou território considerado país terceiro que tenham uma relação jurídico-tributária com a AT. Existe uma relação jurídico-tributária com a AT quando, nomeadamente, o cidadão seja proprietário de veículo registado em território português, seja proprietário de imóvel situado em território português, celebre um contrato de trabalho para atividade em território português ou exerça uma atividade por conta própria em território português. E qual é o prazo para o cumprimento da nomeação? O prazo para o cumprimento da nomeação de representante é de 15 dias após a comunicação de morada em país estrangeiro ou a constituição da relação jurídico-tributária com a AT, se for posterior. Em caso de início de atividade por conta própria, a designação deve ter lugar em momento anterior ao seu início. Como referido acima, no caso dos cidadãos atualmente residentes no Reino Unido, estes podem, durante o segundo semestre de 2022, aderir às notificações eletrónicas ou designar um representante fiscal sem qualquer penalidade. Contudo, este prazo excepcional não é aplicável a cidadãos que só alteram a sua morada para o Reino Unido durante ou após o segundo semestre de 2022, dispondo de 15 dias após a mudança para aderir às notificações eletrónicas ou designar representante fiscal, e a inícios de atividade, devendo a designação de representante fiscal ter lugar em momento
anterior ao respectivo início. Reforço que não é obrigatória a nomeação de representante fiscal ou a adesão ao regime de notificações e citações eletrónicas no Portal das Finanças ou à Caixa Postal Eletrónica, por parte de contribuintes que não sejam sujeitos de uma relação jurídico-tributária, considerando-se como tal os critérios atrás referidos. E como aderir às notificações eletrónicas? Para aderir às notificações eletrónicas, aceda ao Portal das Finanças e siga os seguintes passos: Cidadãos, Serviços, a minha área, Notificações e Citações, Gerir canais, Canais de notificação e ative o canal pelo qual pretende receber as notificações da AT, Portal das Finanças ou o via CTT. Atenção que o cancelamento da adesão ao regime de notificações e citações eletrónicas no Portal das Finanças ou à Caixa Postal Eletrónica, relativamente aos sujeitos passivos residentes em país terceiro, só produz efeitos após a prévia designação de um representante fiscal, quando a isso estejam obrigados. Como designar um representante fiscal? A designação e substituição de um representante fiscal pode ser efetuada também no Portal das Finanças ou nos serviços de finanças ou lojas de cidadão. No Portal das Finanças, aceda e siga também os seguintes passos: Cidadãos, Serviços, Dados Cadastrais, Representante, Entregar nomeação e selecionando IRS ou IVA e IRS se exercer uma atividade em território português. Ou ainda através do e-balcão, acedendo a Imposto ou Área, Registro de Contribuintes, Tipo de Questão, Identificação, Questão, Representação Fiscal e faça o seu pedido. Este pedido de designação, se for feito pelo não residente, deve incluir a submissão de um anexo de uma declaração com a aceitação da representação fiscal assinada pelo representante com domicílio fiscal em Portugal. Se o pedido da designação for feito pelo representante fiscal, deve então incluir a submissão em anexo de procuração com a atribuição de poderes para o efeito. Esta procuração está dispensada de reconhecimento de assinatura se for passada a um advogado ou solicitador identificados nessa qualidade. Nos serviços de finanças ou lojas do cidadão, também pode fazer esta nomeação, nos mesmos termos. A cidadãos não residentes e o representante fiscal podem solicitar a aceitação e a designação. Este procedimento pode ser efetuado exclusivamente pelo representante fiscal, se apresentar procuração com poderes para o efeito. Quem pode ser nomeado como representante fiscal? Pode ser nomeado como representante fiscal qualquer pessoa, singular ou coletiva, com residência em território nacional. Se o cidadão não residente exercer uma atividade por conta própria sujeita à IVA, então o representante fiscal terá de ser também ele um sujeito passivo de IVA residente em Portugal. Por fim, alerte para a responsabilidade de recepção das notificações eletrónicas, pressupondo que o contribuinte aceda com regularidade ao seu e-mail, indexado às notificações, uma vez que todas as notificações da AT se consideram recebidas após 5 dias do envio, ou seja, independentemente da data em que acedeu à informação, a AT considera o contribuinte notificado 5 dias após a chegada da informação à sua caixa postal eletrónica, com todas as consequências que daí advenham. Quais são as implicações de falta de nomeação? A falta de designação de representante fiscal, quando obrigatória, sem que tenha aderido às notificações eletrónicas, está sujeita ao pagamento de coima de 75 € até 7.500 €, ficando o cidadão não residente impedido do exercício dos seus direitos junto da AT, incluindo os direitos de reclamação, recurso hierárquico ou impugnação. Esperamos ter contribuído para um melhor esclarecimento desta matéria. Por hoje é tudo. Fiquem atentos ao Contas Exatas e enviem as vossas sugestões. Fiquem bem!